família, ainda mais no mundo contemporâneo, está se colocando como um conteúdo que a gente tem que refletir. Até porque não temos mais uma família tão tradicional, né? Pelo menos na sua maioria. Não, a pesquisa do IBGE agora está mostrando isso, já mostrava, está mostrando, né, a firmeza dessa tendência de famílias as mais variadas. Então vamos considerar a família aquela instituição, né, onde se nasce, né, e que se pertence para poder crescer, se desenvolver e se socializar para depois participar do mundo. E uma das reflexões que eu tenho feito é que tem uma coisa muito curiosa, né, na família, que é uma ambivalência, um paradoxo, né, que tem um movimento de acolhimento, de pertencimento, né, de proteção. Tem que sempre se achar o tom disso, né, porque não pode ter só esse movimento, senão a pessoa não se desenvolve, não parte para o mundo. Não vai para o mundo. Então, esse movimento paradoxal de que, ao mesmo tempo que eu acolho, o próprio acolhimento deve preparar para a autonomia, para separações, né, para a independência. E este é o que eu tenho sentido, o grande problema familiar, né, das famílias que eu atendo no consultório, né, e que aparece, enfim, na mídia ou nos livros, né, que é como achar esse tom, né? Essa medida exata que é acolher, proteger, né? Dar referências, promover identidades, né? Singularidade e chegar no momento que o próprio acolhimento, né? É deixar ir. Então, as disfunções, vamos dizer assim, familiares, né? Os transtornos familiares, as dificuldades familiares, tá por aí. Né, de achar esse caminho, né? Então as famílias ou são excessivas no seu espectro, né, de um lado ou de outro, ou são excessivamente protetoras, com medo da violência, com medo das drogas, com medo das amizades, o que pode gerar um extremo consumismo, né? Eu te dou tudo, né, para ter você perto de mim, nada pode te faltar. Então, os pais, os parentes, os adultos, né, como supridores de todas as faltas, de todos os desejos, né? Meu filho vai ter tudo que eu não tive, né? E eu estou hoje podendo suprir, né? E com isso é a extrema felicidade, né, que os pais muitas vezes têm com isso, né, dessa possibilidade de suprir todas as necessidades dos filhos, imaginando que assim eles são mais felizes do que ele foi. Só que a gente percebe que isso pode levar a uma extrema dependência. Então, se você me dá tudo, eu não vou para o mundo. A casa de papai e mamãe é maravilhosa, né? Eu vou ficar cuidando eternamente da minha mãe, por exemplo, que é uma mãe, né, solteira ou mãe sozinha, divorciada e tal. Né? Porque ela me dá tudo, ela cuida da minha roupa. Aí eu queria até citar um caso, né, assim, de um menino que eu recebi, policial civil. Eu estou falando menino porque ele parece menino, mas ele tem 31 anos. Ele começou a namorar uma menina aos 15, 16, namorou essa menina há 15 anos. Né? E tinha terminado a relação porque talvez a menina estivesse ali começando a exigir, né, uma definição dele, uma definição que ele nunca pensou em dar. Né? E eles tinham terminado, então, estavam recém-terminados, e a angústia dele era, estou desmotivado, né? Não sei o que fazer mais da minha vida, porque ele, como policial civil administrativo, ele tem um salário para ele razoável, que o sustenta, pelo menos morando na casa da mamãe e do papai, né? E o que mais? Ele não tinha nenhuma outra ambição, nenhum outro interesse, nem de esporte, nem de música, nem de grupo de rock, nada. Né? Como que essa relação com 15 anos veio
na continuidade da relação com os pais, né? E tamponando todo e qualquer interesse pelo mundo. Tá? Isso é muito comum hoje em dia, né? É o exemplo disso que eu estava falando, né? Quer dizer, como essa extrema proteção dos pais, às vezes viram um aprisionamento. A tal ponto que mesmo que a pessoa queira, ela não sente recursos nela para enfrentar o mundo. Então não é uma decisão, a partir de um excesso ali, não é uma decisão racional. Não, peraí, que horror, eu estou aqui morando com papai e mamãe, agora eu tenho que viver minha vida. Não dá para pensar nessa hipótese, que a pessoa está regredida ainda lá, né? Numa adolescência, numa dependência, e ela não tem recursos para viver o mundo. É um ponto assim, muito interessante esse, né? Colocar assim, essas famílias tão acolhedoras e consumistas, né? Porque não vamos esquecer que nós vivemos um momento, né, do consumismo como valor de identidade. E é lógico que nós estamos falando, então, de famílias que têm acesso a esse consumo. Outra coisa são outras famílias, né, da classe mais desfavorecida e tal, que a coisa funciona de uma outra forma. Talvez até com uma angústia muito maior, né? É muito interessante isso. Que aonde tem angústia tem possibilidade de movimento, né? De crescimento, se for dado possibilidade. Mas voltando, por que as drogas? Você tinha falado em furo. Então, a ideia é como dar furo ali onde tudo é feito para não ter furo nenhum. Então, ir para as drogas é onipotência, é uma coisa quase infantil. Eu posso tudo, nada me fará mal. Eu posso ser violento, faz parte. Eu posso tudo, eu não vou ser pego, né? Eu sou o poderoso. E não vamos esquecer que a droga cria dependência. Ela está, na verdade, repetindo uma dependência dos pais. E a violência está ligada à droga por toda a questão de dependência química, né? De dependência neurológica, que quando eu não tenho mais, eu tenho que conseguir a qualquer preço, né? E aí eu vou ser violento, né? Vou assaltar carro, né? Vou agredir, criar um grupo para agredir Mauricinhos, né? Numa boate para pegar dinheiro, para pegar a droga dele, enfim, né? Ou pelo mero exercício do poder, porque eu estou com um crack na cabeça. Se eu tenho esse pensamento, que é um pensamento da complexidade, né, de um novo paradigma, de não pensar as coisas de uma forma tão linear, tão racional, tão coerente ou tão unilateral, né, sempre pensar as coisas como em várias conexões, né. Se a gente tem esse pensamento, lógico que o movimento das drogas, né, de um adolescente assim, que vai buscar droga, ele tem esse viés da dependência que eu disse como consequência. Talvez o primeiro movimento não seja em busca de repetição, né? Estamos falando aqui, eu sou psicanalista do inconsciente, né? O primeiro movimento, talvez mais consciente, né, mais superficial, seja eu sou poderoso, vou buscar as minhas opções, porque eu estou acima da lei das doenças, né? E vou exatamente me rebelar dessa infantilização que estão fazendo comigo. Mas como ele não tem recursos internos, né, de singularidade, de autoestima, de perdas e ganhos, né, desse jogo fantástico que eu ganho aqui, perco ali, se eu faço uma escolha porque, né, vou deixar de ter outras coisas e tal, ele acaba caindo na armadilha. Uma armadilha da repetição. Tá? Isso é o viés da droga. E é muito complexo, vai depender do tipo de acesso que ele tem, do dinheiro que ele tenha disponível, das amizades que ele vai fazer, em que momento essas amizades surjam, né?
que tipo de olhar a família continua tendo a ele, se é uma família que encara, né, que ele pode sim buscar droga, porque a droga né, faz parte dessa sociedade, ou vai sempre vê-lo como um coitadinho. Né? Ele é um coitadinho que as más influências vão, né, fazer mal a ele, vão dominá-lo e tal. Né? E aí ele é um coitadinho, as más influências, eu só vou ficar dizendo para ele não andar com aquelas pessoas. Né? E não percebe que tem um movimento no próprio filho disso. Né? E que é este movimento que há que ter uma intervenção. Há que ter um primeiro furo, um primeiro não. Por aí, não. Né? E comprar essa briga. É difícil. De novo, a gente vai pegar uma outra dualidade, né? Que é uma outra ambivalência, que é a questão da onipotência com a impotência. Eu posso tudo e por trás do posso tudo, na verdade, né, eu não posso nada. Porque o ideal de um pai de dar tudo e ver o seu filho procurar exatamente, né, algo para além daquele tudo, né, com certeza, algo que até fure um pouco isso, né, a nível mais consciente, mais superficial. Muitas vezes eles falam assim, como eu dei tudo para esse menino e esse menino, né, me trata assim ou fala assim e tal. Né? Quer dizer, o nível de raivas e de ressentimentos e mágoas, né? A onipotência, eu dou tudo, né? Que é o prazer narcísico de dar tudo, né? Ela não precisa de conversa. Eu dou tudo, né? Eu falo tudo, eu digo tudo. Tudo é possível, tudo é aceito. Então não tem conversa, porque a conversa pressupõe um certo desencontro, né? Eu preciso falar isso com ele porque ele não está entendendo. Eu preciso conversar isso com ele porque está acontecendo alguma coisa que eu não estou entendendo. Né? É um falar e um ouvir. Pressupõe um nível mínimo de desencontro. Se há o desencontro, é que eu já não sou tão onipotente, né? De não dar conta. Né? Então, aí a conversa é um recurso que de potência. Eu posso alguma coisa, não tudo, mas eu posso alguma coisa. Vamos ver o quê? Né? Vamos ver juntos o quê? Enquanto a onipotência, eu posso tudo, eu não converso, e o resultado disso eu não posso nada com ele. Né? Porque a forma que eu podia, eu já coloquei.